entrar, que o Senhor possa estar abençoando, tocando, enchendo as nossas vidas, Pai. Quebra de sobre nós todo jugo nessa hora. Repreendemos toda e qualquer expressão maligna nesse ambiente. Nós não aceitamos, ó Deus, em nome de Jesus. Nós chamamos a intervenção dos anjos e o sangue de Cristo sobre as portas desta plataforma nesta hora. E nós dizemos, ó Deus, que aqui é lugar do Senhor, onde o Senhor reina, onde Jesus reina, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós levantamos o Teu nome no mais alto lugar e nós Te adoramos. Nós Te adoramos. Se você puder, adore nessa hora. Diga a Ele palavras de louvor, palavras de adoração, amém? Senhor, nós Te amamos, Senhor, nós Te adoramos. Nós dizemos que Tu és o nosso Rei, Pai. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura dolosamente. Esse receberá do Senhor, Pai, o galardão. Pai, em nome de Jesus, nos leva a subir neste lugar, Senhor. Nós Te adoramos, ó Deus. Nós dizemos que Tu és santo, nós dizemos que Tu és bom. O tempo todo Tu és bom. Nós dizemos, ó Deus, que nesta tarde, na viração do dia, o que mais ansiamos, ó Deus, é ter o Senhor em nós, é ter o Senhor perto de nós, é ter a manifestação da Tua presença nas nossas vidas. Que em nome de Jesus nossa atenção se dirija para Ti nesta hora. Nós Te adoramos, adore o Senhor, invoque o Senhor. Invocamos o Teu poder, Jesus, invocamos o Teu poder nesse ambiente. Declaramos que esse ambiente profético, ambiente da palavra, e essa palavra é consagrada ao Senhor, Pai, é para o reino do Senhor, é para o aperfeiçoamento dos santos, Pai. Em nome de Jesus, seja adorado nesta hora, Jesus. Seja adorado nesta hora, Jesus. Nós levantamos o Teu nome no mais alto lugar e dizemos que Tu és o Senhor, que Tu és o Senhor, que Tu és o Senhor. Em nome de Jesus. Assim nós Te invocamos, nós abençoamos a palavra que será ministrada agora, nós abençoamos nossos corações, nossas mentes para receber o entendimento do Senhor, em nome de Jesus, Pai. E nós louvamos o Teu nome mais uma vez, Pai. Grande é o Senhor e digno de louvor. Grande é o Senhor e digno de louvor. E não há outro como Tu, Senhor. Não há outro como Tu. Amém? Tudo bem, queridas? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos hoje falar a parte final da nossa série. Hoje a nossa série acaba, né? Mas a gente vai vir com outra. Então, hoje nós vamos falar do meu original Quebrou, parte 4. Né? Quem não viu né, Lenca? Não sei se você viu. Então, Lenca, veja todas. Essa é a parte 4 do meu original Quebrou, certo? E hoje eu quero abordar algumas coisas que a gente não abordou nas outras, mas para fechar e concluir, né? Mas, Dan, a gente vai voltar semana que vem com outra série, tá bom? Dona Lenca, então trate de ver, viu, Dona Lenca? Hoje nós vamos começar falando sobre vim de fábrica assim, né? Falar do original é falar de onde tudo começou, onde você começou, como você começou, como era você, né? Lembra das perguntas que eu fiz, né, gente? Então, vim de fábrica assim. Sabe quando a gente compra algo com defeito? Já veio de fábrica com defeito? De certa forma, todos nós já viemos com o defeito e também com o remédio, né? Nós viemos com defeito porque o pecado nos fez nascer já com defeito, né? O pecado já veio e deformou o original, o ideal de Deus, né? Para as nossas vidas. Então, já viemos de fábrica, de certa forma, quebrados, né? Mas cada um já veio de fábrica com o seu original, com tudo, né, que Deus idealizou para uma plenitude nele,
né, através dele, mas uma plenitude que ele colocou em nós, cada um dentro da sua personalidade, da sua forma. Deus fez uma forma, quando eu estava orando aqui, falando para a gente receber essa unção do Criador, né, das mãos do Criador sobre o nosso barro novamente, Deus nos tocou, Deus colocou em nós uma forma perfeita. Ele modelou essa forma de ser humano perfeita. Em Adão essa forma era perfeita, né? Quando o pecado entra, essa forma é quebrada, né? Então vem Jesus, agora na segunda oportunidade da nossa vida, vem Jesus e ele vai ser o primogênito e o protótipo do novo original, né? Então Jesus é o remédio. Nós viemos com a doença, mas também viemos com remédio por causa do sopro divino e do Cristo enviado. Nós temos hoje a possibilidade de um retorno a esse original. Então, quando o Senhor dispensa a igreja, né, os dons apostólico, profético, evangelista, mestre, pastoral, o Senhor, olá Sula, bem-vinda minha querida. Quando o Senhor libera isso sobre a igreja, sobre o reino, ele está nos levando ao aperfeiçoamento, nos levando a um caminho de retorno, né? Isso começa em Cristo, mas é preciso que esses dons manifestos dentro do corpo sejam expressados para que eu e você, ao ouvirmos a palavra, sermos direcionados, a gente possa ser aperfeiçoado, né? Isso também é sobrenatural, né? E ser aperfeiçoado e chegarmos de volta ao nosso original, né? Até sermos varões perfeitos naquele último dia, né? Enquanto isso, o Senhor dá dentro do caminho, gente, todos os recursos através de Cristo, da igreja, todos os recursos para que a gente possa voltar e sair da forma deformada de ser, de pensar, de desejar, de sentir, de olhar, de pensar, de perceber. Ele dá todos os recursos para que a gente possa abraçar o processo, abraçar essa transformação, abraçar a mudança que vem em Cristo Jesus, né? Para que a gente possa voltar a esse original idealizado por Deus. Para cada um de nós tem uma plenitude nesta terra. Para cada um de nós tem uma vida abundante, uma plenitude que não tem a ver com bens materiais, tem a ver com a restauração da imagem e semelhança de Deus em você, em cada um de nós, de uma forma diferenciada. Todos nós precisamos de restauração, né? Falar de voltarmos ao original é falar de restauração, que é um tema, inclusive, que é um tema que eu carrego como mensagem na minha vida. De restauração, acredito na restauração, mas na restauração ela parte do Criador, como eu falo na primeira live, né, dessa série. Então, essa restauração só é possível a partir do Cristo. Para restaurar ele, eu preciso estar diante do Criador, que tem um modelo de quem eu sou. Quem é você, né? A partir de Cristo. Então, mas antes de chegarmos nisso, de Jesus o protótipo do original, eu coloquei vim de fábrica assim, porque eu quero que nós pensemos com o quanto de percepção nós temos de autoconhecimento, de conhecimento do alto, né? Nós temos como nós nos percebemos, como nós nos olhamos, né? O que você percebe de você, vim de fábrica assim, né? Quando eu falo isso, primeira coisa, me fale aí, o que vem para vocês? E aí, ó, eu vou dar ajudinha, né? O que você sabe de você? O que você sabe de você? Parte do que você cavucou ou parte da revelação, né? Eita, gente, isso aqui é profundo, né? Mas enfim, o que você sabe de você? Fisicamente, o que você sabe de você? Você já sabe porque você se experimenta, certo? Você faz, você anda, você come, né? Você abraça, você toca, você age. Então, você sabe fisicamente de você porque você se experimenta.
Se ficássemos paralisados fisicamente, provavelmente não saberíamos de nós, né? Por exemplo, eu tenho um filho especial, deficiente, que se movimenta muito na cadeira dele. Aliás, todo mundo fica muito impressionado como ele tem agilidade na sair, levantar, porque ele não anda, mas ele se movimenta como alguém que anda na cadeira dele. E ele se experimenta, ele aprendeu, inclusive, a andar na cadeira dele sozinho, porque o Yuri é autodidata, como os pais dele, né? Então, ele aprendeu a andar na cadeira dele sozinho, fazer rodopio, movimentar, isso com uma mão, tá? Porque a outra mãozinha dele é comprometida, é atrofiada. Então, com a mão esquerda e com um pezinho esquerdo, né? Que faz o apoio dele. Então, porque ele se experimenta, né? Ele não fica travado na cadeira. Ele se movimenta, ele sai, ele desce, ele sobe, ele vai para a cama dele. Então, ele se movimenta. Por se movimentar, ele sabe de si e sabe da sua potência. Né, eu lembro do exemplo do Yuri aqui, né, que é bem concreto nessa parte. Eu lembro que o Yuri sempre aprendeu na observação, né, e então ele estuda algo, fica estudando, olhando, e de repente ele começa a fazer aquele algo, né. Então tinha um espaço que ele queria conquistar ali, eu lembro quando a gente morava num outro condomínio, e ele tinha um espaço que ele queria conquistar e ele queria avançar naquele espaço, ele queria, porque era bem grande, né, o nosso terreno, e ele queria ir para a piscina, ele queria ir para debaixo do coqueiro, ele queria sair na rua, e fez isso, inclusive, aprendeu a fugir do portão. A gente teve que aprender a travar o portão, e olha, gente, era portão difícil, enfim. E ele se experimentava, mas ele estudava isso, ó, para poder colocar em ação. E um dia, simplesmente instalava. O Yuri já estava sabendo fazer aquilo, né? Porque ele estudava. O estudo é muito importante, né? Pra gente se conhecer. A experiência é muito importante, né? Então, o que você sabe de você fisicamente tem a ver com o se experimentar, né? Aí vem um saber, né? Então, o que você sabe de você fisicamente? O que você sabe de você biologicamente, né? Será que a gente nega esse biológico, né? E deixa simplesmente acontecer, ou a gente sabe desse biológico? E geralmente a gente conhece muito o biológico pelo nosso funcionamento, ou pelo adoecimento, né? Ou pela saúde, a gente conhece o nosso biológico, certo? A nossa personalidade, né? O que você sabe da sua personalidade? É o que de fato é do original. E veja que esse original que já veio com problemas, tá bom? Que eu tô falando aqui. Não tô falando do que Deus já fez maravilhoso já, que a gente vai conhecer um dia. Mas eu tô falando daquilo que já veio de fábrica assim, né? Então, o que você sabe da sua personalidade? É preciso a gente saber. A gente quer voltar ao original? É preciso lidar com a verdade, né? O que eu sei da minha personalidade, né? Então, você é mais expansivo, mais introspectivo, o que você sabe de como você processa, de como você lida, de como você executa, você é mais executivo, você é mais analítico, o que você sabe de você, né? Sabe, é preciso a gente saber. Se a gente não sabe da gente, a gente fica, a gente não conhece, se a gente não se conhece, a gente fica copiando o outro. Se preenchendo, olhando para o outro, eu queria ser assim, então eu vou ser assim, né? Você é uma pessoa eloquente, você é uma pessoa mais travada para falar. Em tudo isso, a gente precisa saber. Eu sou mais comunicativo, não, eu comunico mais através da arte, eu comunico mais através do gestual, eu comunico mais através da fala, né? Então, isso a gente precisa se conhecer, né? Então, o que você sabe de você? O que você sabe da sua personalidade? O que você sabe do seu intelecto? Por exemplo, como que você processa o conhecimento? Como que você absorve o conhecimento, né? Ó, se eu fosse vocês, eu tava anotando, hein? O que você sabe do seu intelecto, a sua capacidade intelectual? E a partir desse saber, e às vezes esse saber tá aí mais problemático do que tudo, né? Que nem é a verdade, certo? Por isso é tão importante a gente
ter um feedback também das pessoas que nos amam, que estão ali e dão gratuitamente, tá? E não aquele elogio, enfim, elogio vazio, mas eu digo, é bom saber de uma forma que vem espontânea. Puxa, você é assim, né? E você, ó, peguei algum feedback, né? Sobre o meu intelecto, né? E aquilo que você já tem, porque tudo que a gente de alguma forma a gente já sabe, tá? Só tá ativado ou desativado. É um saber que pode estar guardado. E quando nós escutamos, então, ele desponta, ele ativa. Ok, gente? Amém? Todo mundo calado aí, todo mundo entendendo? Então, o que você sabe de você no intelecto, como você processa as coisas, como você assimila, como você aprende, né? Qual as suas afinidades e identificações para o aprendizado, ok? Emocionalmente, as suas capacidades, né? Você já conhece suas capacidades? Nessa altura muita gente já conhece, né? Suas capacidades, né? Porque se experimenta, né? Porque tem o interesse desperta. E quando nós temos interesse, a gente começa a desenvolver uma capacidade, né? Sem um interesse, nem uma capacidade desenvolvida, viu, gente? Sem um interesse, a gente pode ter um baita potencial, né? E ficar nisso apenas. Apenas o potencial, terrível coisa, né? O cemitério tá cheio de gente de potencial, mas que não realizou nada, né? Então não adianta ter potencial, capacidade, se você não realiza, né? Então o que você sabe de você? Das habilidades, dos defeitos, né? Tem gente que não consegue olhar para os seus defeitos, não sabe, não conhece seus defeitos. Quando alguém diz, né? E você, não, que isso, você começa a negar, né? Então, para que a gente volte e resgate o nosso original, a gente primeiro precisa lidar com a verdade do que veio de fábrica, né? E do que dentro veio de fábrica e se corrompeu na criação e tudo mais, deformou mais. A gente precisa lidar com essas realidades, com essas verdades. Então, quais são os seus defeitos? Onde você consegue perceber que aqui eu tenho um defeito, né? É um defeito mesmo, é um problema mesmo, é algo que sabe? Qual a sua fraqueza? Nós somos tentados aonde, queridos? Nas nossas fraquezas, né? Se a gente não conhecer nossas fraquezas, você é uma pessoa que provavelmente reincide, né? Sempre, né? Porque quando eu não conheço minha fraqueza, ela se torna meu inimigo, né? Você conhece suas dificuldades? Você conhece o seu potencial, né? Ok? Então, esse primeiro ponto que eu estou falando aqui, reações também, isso aí, Fábio. Vim de fábrica assim, né? Então, assim, vim de fábrica assim, como eu falei, quando o pecado entrou no mundo, nós já viemos para a terra deformados pela herança adâmica, né? Então, a gente já carrega uma deformação na mente, no corpo, né? Por isso que a gente adoece, enfim. Então, a gente já veio de fábrica com este problema, por causa da herança adâmica, né? Então, a gente precisa olhar para esse pacote, como que eu vim de fábrica, e perceber o que eu vejo, né? De mim, desse original. O que eu vejo, nasci assim, né? Por que tem pessoas que nascem já com problemas na percepção, né? Mais paranoicas, mais persecutórias, ou pessoas que já nascem com uma propensão para o medo, né? Então, já uma deformação aí no emocional, né? Então, na personalidade, né? Pessoas que já nascem com um problema na sua forma de existência, no caráter, né? Ok? E aí é por isso que a gente precisa do Salvador, é por isso que a gente precisa do Redentor, é por isso que a gente precisa do protótipo original, que é Jesus depois de Adão, para que nesse novo nascimento, quando a gente nasce, no Espírito a gente recebe o remédio para voltar ao nosso original. Amém, gente?
A gente recebe por Jesus e pelo sangue o remédio para voltar ao nosso original, mas não o original carregado do pecado, mas o original projetado por Deus, como eu li para vocês lá em Efésios, lá no primeiro dia da live, tá? Então, antes de eu ler outros textos aqui dessa parte, eu quero ainda falar umas outras coisas, mas eu vou voltar no protótipo original, tá, gente? Falando de restauração, segundo ponto, mas voltarei no protótipo, ok? Falar de restauração. Fomos quebrados e ainda seremos, né? Ok? Você tá na vida? Tá no mundo caído, corrompido? Então, você ainda será quebrado nesta vida em alguma coisa, certo? Porque essa é a nossa realidade. Parte sempre a gente precisa partir da nossa realidade, né? Fomos quebrados e ainda seremos em algum lugar, né? Mas Deus, pelo seu Espírito, não nos deixa quebrados, né? Mas nos restaura, nos junta. Tem uma música, né? Que eu não tô lembrando o nome aqui, mas ela fala assim: quando eu me perdi, você me encontrou, me reapresentou ao seu amor, juntou os meus pedaços e me fez de novo, do meu coração é defensor. Quando eu me perdi, você me encontrou. E o Senhor junta, né? Essa música o Diante do Trono regravou, é uma versão, né? Mas a música Defensor, lembrei o nome, isso aí. Então, o Senhor juntou esses pedaços. A gente, né? O pecado nos deu colocou dentro de nós um potencial, né? De deformação, né? De ser quebrado, né? De ser deformado. O pecado fez isso. Quando nós escolhemos a vida de pecado, é por isso que é muito séria a prática do pecado, porque quanto mais nós continuamos na prática do pecado, seja ele qual for, queridos, por exemplo, né, a maledicência, a mentira, a ganância, a luxúria, seja o que for, quanto mais você continuar na prática do pecado, mais você fica deformado. E olha outra coisa importante, o salário do pecado é a morte. Aquilo que é tão vivo no nosso original, sabe? Quando nós estamos na prática do pecado, isso morre. O teu vigor morre, a tua seiva morre, a tua sede morre, a tua fome morre. Porque nós não fomos, em Cristo, nós não fomos projetados mais para pecar, mas para viver sem pecado, para estar sendo aperfeiçoados e ainda mais perto daquilo que somos. Amém? Então, falando aqui Aqui meu computador travou aqui, gente. Tem hora que ele trava, né? Meu querido computador amado. Né? Então, eu vou ler os textos aqui, que ele travou no texto aqui, então vamos ler. Hebreus 1, 5 a 6, falando do protótipo. Pois a qual dos anjos disse jamais? Agora ele voltou, aleluia. Tá. Então peraí, gente, eu consegui aqui. Tá. Hebreus 1, 5 e 6. Pois a qual dos anjos disse jamais, disse jamais, tu és meu filho e eu hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Existe o primogênito, o primeiro, né? Que deu início a muitos filhos. Antes de Jesus, não existiam os filhos, existiam criaturas. Não existia filhos e nem existia a manifestação de pai. Existia a manifestação de Deus, né? Do Criador, mas não existia a manifestação de pai. A manifestação ainda não existia, né? E também não existiam filhos, né? E aí, quando vem o primogênito, então ele abre um caminho
para uma linda e grande família, né? Nós, pelo sangue. Então, nós entramos por esse caminho através do primogênito, o protótipo original. E aí, olha em Colossenses 1, 14 a 16 o que diz. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Por isso que é tão importante, né? A gente ser redimido, remido, regenerado, né? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado a partir do Cristo. Então, essa nova imagem, semelhança, esse novo original, ele foi criado por Cristo, né? Então, agora, no Espírito, nós não somos deformados, né? O nosso Espírito está pronto. Agora, a alma, ela precisa, né, ser aperfeiçoada. Ela precisa ser redimida, ok, gente? Então, nós estamos nesse processo, na vida, na restauração da nossa alma, ok? Esse é o resgate do original, a restauração da nossa alma. E o que é que aqui existe na nossa alma? Existe a nossa vontade, existem as nossas emoções, existe a nossa mente. Tudo isso é alma, né? Então, esse é o lugar onde Deus está restaurando, né? E por último, será o nosso corpo, que vai ser resgatado e restaurado ao nosso original. Então, no original, nosso corpo é top, hein, gente, ó. Um corpo que atravessa paredes, que flutua, que não tem limites físicos, né? Enfim, sem corrupção, né? Aleluia! Glória a Deus, gente. Então, Deus junta os nossos pedaços através dessa esperança que nós temos hoje. Nós temos o Cristo em nós, esperança da glória. E Ele agora, através do Cristo e desse processo que eu falei, onde o Senhor derramou sobre a igreja a unção apostólica, pastoral, evangelística, do mestre, enfim, para aperfeiçoar os santos, né? Para que a gente volte ao nosso original, ok? Quanto mais nos expomos ao aperfeiçoamento, mais a gente volta, né? Aquilo que Deus sonhou para nós. Então, olha só que lindo. Paulo era Saulo. Pega aí, gente. Aprofunda isso aqui, ó. Paulo era Saulo. Mas Saulo, na verdade, era Paulo. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Pedro era Simão. Mas, na verdade, Simão era Pedro. Né? Por quê? Porque às vezes a gente olha para o Saulo perseguidor, né? O Saulo, aquele que estava em pecado, né? O Saulo, aquele assassino, né? Mas a gente não consegue ver que tudo do original, por isso que eu falei, que tudo do original, tudo que Deus já planejou de uma plenitude para nós, Ele já deixou em nós. Está depositado dentro de você e dentro de mim. Então, na verdade, Paulo já era Saulo, né? E Saulo, na verdade, era Paulo, né? Porque do Saulo já se manifestava aquele que seria Paulo. No Pedro já se manifestava aquele que seria, no Simão já se manifestava aquele que seria Pedro. Então, o Simão já carregava e mostrava, sinalizava um Pedro. O Simão, vamos dizer assim, tinha muitas deformações, né? E o Saulo também. Mas dentro dessas deformações já sinalizavam coisas que seriam utilizadas no reino de Deus quando alinhadas no ambiente certo com a palavra de Deus e o Espírito de vida. Então, para se manifestar o original, né? E vir para fora aquilo que Deus idealizou. Então, vamos lá. Tudo que eles seriam nas mãos do Criador novamente, já tinha no original deles. Contudo, de forma distorcida e inapropriada, ok? Tudo que seriam nas mãos do Criador, Paulo, dando exemplo aqui de Paulo, né? De Saulo e de Cefas, né?
nas mãos do Criador, já tinham no original deles. Isso aí, Fábio. Exatamente, Danúbia. Exatamente isso. Como eu falei da samaritana, a mesma coisa. Deus não via a pecadora, Deus via a evangelista, a adoradora, na verdade, né? Coisa mais linda isso. Então, mas as sementes estavam lá, viu? A adoradora já estava lá. No Saulo já tinha, a gente vai ver aqui, ó, tudo que eles seriam na mão do Criador já tinha no original deles, contudo, de forma distorcida e inapropriada. Saulo, por exemplo, era um intelectual. Olá, Rose, minha linda. Saulo, por exemplo, era um intelectual, né? Estudioso, convicto, inteligentíssimo. Tudo isso estava no original dele, tá? Determinado, realizador, né? Colérico, estudioso, forte, ensinável. Sim, ele era ensinável. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele se submeteu aos estudos. Ele era uma pessoa diligente e disciplinada. Exatamente, Dan, limitada desse jeito. A gente só vê o que está na nossa frente, a gente não consegue, para ver além, a gente tem que ter a visão do espírito, né? E também a intenção de ver, né? E aí, ok, então Saulo, esse Saulo que era Paulo, né? Que já carregava o original de Paulo, né? Tinha lá as sementes. Voltando lá onde eu estava, eu falei do Simão, que era simples, curioso, pescador, influenciador, carismático, precipitado, impulsivo, e tudo isso, gente, quando você tá fora do ambiente, né, do ambiente espiritual, do reino, onde tudo floresce, onde tudo se alimenta, onde tudo cresce, quando você tá no ambiente errado, tudo isso vai crescer de uma forma deformada. Mas no reino, Deus pega desse original e usa a impulsividade, a precipitação. Deus converte isso em poder, Deus converte isso em habilidade, Deus converte isso em ferramenta. Até a nossa fraqueza se torna ferramenta. Até a nossa fraqueza original, tá? Ela se torna ferramenta para Deus. Amém, gente? Amém? Vocês já estão agora me escutando aqui? Amém? Então, o Cefas, que era Simão, né? E que era Pedro, né? Ele já manifestava tudo isso, né? Antes de ser o Pedro, que o Senhor vai falar em Mateus 16 a 17, tu és Pedro, e sobre esta pedra, né? Então ali, Deus chama a identidade plena de Pedro. Deus chama a identidade, eu vou ler, peraí, eu quero ler esse aqui eu quero ler, Mateus 16. Respondendo Simão a Pedro, disse... Deixa meu óculos aqui, gente, peraí. Respondendo Simão a Pedro, disse... Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, lhes afirmou... Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro... E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o Senhor faz, sabe o quê? Ele chama o potencial de Pedro, quando ele diz agora, né? Ele dá uma declaração e chama a identidade, né, espiritual de Pedro. A identidade, uai, agora deve ser o seu, Danúbia. É porque deve ter atrasado lá. Tá voltando aí, Danúbia? Calma, segura. Avisa aí pra ela, gente, digitando que tá voltando. Ela deve estar num delay lá, alguma coisa assim. Então, quando todos aqui... Voltou? Então posso continuar, né, gente? Que é pra vocês não perderem, né? Quando o Senhor aqui em Mateus 16, né? Ele chama a identidade espiritual de Pedro, que antes era só Simão Barjonas, Cefas, né? Mas não tinha, dificilmente era chamado Pedro, né? Mas aqui ele fala, agora tu és Pedro, né? E sobre esta pedra. Então o Senhor chama a potencialidade, a plenitude do Pedro para fora, né? Essa plenitude para ser vivenciada, ok, gente? Vivenciada a partir daquele marco, né? E a gente vai ver que na descida do Espírito Santo, então esse Pedro que foi chamado e ativado a existência
nesse episódio aqui com Cristo, aí então isso vai ser aflorado, isso vai se manifestar. Amém, gente? Isso é muito poderoso, né? Tava tudo ali no original, sabe? Mas só no momento propício, no momento certo, quando a palavra de Deus é ativada, é nesse ambiente onde o nosso original, dia após dia, nesse aperfeiçoamento dos santos, né, vai sendo ativado, né, e vai se manifestando esse nosso original, que nós muitas vezes não conhecemos. Pedro não sabia que era pescador de homens quando o Senhor chama. Eu te chamarei pescador de homens, mas Pedro tinha uma coisa. Pedro era afoito, Pedro era curioso, Pedro era aventureiro, estava na personalidade dele. E Deus não mudou a personalidade dele para ele deixar de ser um aventureiro e ser uma pessoa sistemática, uma pessoa sisuda, séria. Deus não muda isso, né? Ok? É isso aí, Dan. Exatamente. Então, Deus não muda isso. Deus não muda a nossa personalidade. Deus gosta do nosso jeito, né? O que Deus faz é nos aperfeiçoar, ok? E isso é muito importante. Então, esse Pedro, né, comprometido, abridor de portas, né, evangelista, um homem que a gente pode dizer assim, que tinha muitos problemas, mas tinha tantas características positivas, né, a ponto de dizer, ó, sobre esta pedra, né, então, o Senhor lança uma palavra sobre ele, chama a identidade espiritual, né? E a partir de tudo isso também o Senhor vai dizer, ó, você vai ser aquele que vai ser um dos pioneiros da igreja, vai abrir, né, as portas do reino, ok? Então, um homem comprometido, né? Também parcial, apaixonado, né? Jesus não tira isso, Deus não tira isso de Pedro. Deus usa isso como ferramenta no reino de Deus. Isso a gente precisa entender, gente. Esse lado, muitas vezes, que a gente odeia na gente, que a gente não gosta, que a gente... O problema é ter o ambiente certo, o problema é ter a palavra certa, o problema é você se expor para que isso que você acha tão ruim seja usado e localizado, direcionado para o aperfeiçoamento do nosso original, para a volta do nosso original. Ok? Um Pedro impulsivo, não, Deus pega essa impulsividade e vai usar como ferramenta e poder, porque isso era força no temperamento de Pedro. Isso é força no temperamento dele. Hiper necessário, ok? O problema é que se isso está sendo alimentado pelo pecado, no ambiente impuro, né? Com a causa errada, aí é destruição, ok, gente? Então, Pedro parcial, apaixonado, comprometido, abridor de portas, evangelista, aventureiro. Esse Pedro estava tudo lá no Simão, estava aparecendo. Enquanto Jesus caminha, enquanto Pedro faz as perguntas, e Pedro se lança, e Pedro... Ele está sendo aperfeiçoado, porque ele se expõe, né? Ok? E os outros que não se expunham? Será alcançaram esse mesmo lugar, né? Será que viveram essa plenitude de suas identidades, né? Então, quando eles se convertem, quando recebem o novo nome, tudo isso é usado para o reino. É potência e ferramenta para Deus. Pegaram isso, pelo amor de Deus? É potência e ferramenta para Deus. Tudo redimido para ser usado no reino. A força e a fraqueza. Deus redime tudo para ser usado no reino. A sua força e a sua fraqueza. Não é só a sua força. A sua fraqueza também, ok? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, ok? E é na fraqueza também que Deus nos humilha. É na fraqueza que Deus nos mostra que nós somos gente. É na fraqueza que Deus mostra a real. Olha aqui, a tua real. Olha o teu original quebrado aqui, sem mim. O que vai acontecer, né? Então é na fraqueza que a gente diz, eu preciso de um salvador. Ou ele me salva, eu tô lascado, né? Ok, minha gente? Então, o que veio de fábrica continua em nós. Pode estar sendo rejeitado ou usado, né? Então, como você veio de fábrica, lembrando lá do que eu falei lá em cima das perguntinhas, você pode estar rejeitando, desperdiçando, porque no reino de Deus nada é desperdiçado, né? Ou você pode estar pegando isso e usando para a glória de Deus e dizendo, Senhor, olha, eu vejo isso aqui como uma fraqueza terrível em mim. E eu preciso, né? Quer ver uma fraqueza que eu vou mostrar aqui da samaritana?
Uma fraqueza que Deus pegou e usou essa fraqueza. E Deus não desperdiçou a fraqueza dela. Vocês querem? Se querem, diz amém, senão eu não vou falar. Eu preciso de um amém para poder... De 3 améns, pelo menos. 3 améns para eu falar. Qual era a fraqueza da samaritana que Deus não desperdiçou? Esperando, hein? Tô esperando 3 améns. Ok, tô esperando, hein? Eu sou pessoa de palavra, viu, gente? Tá no meu original. Inclusive. 1 amém, 2 amém, 3 améns. Ok, vamos lá. Então, uma fraqueza que Deus não desperdiça na samaritana, né? A samaritana era carente, né? Samaritana, no seu original que quebrou, ela teve algum problema na sua criação, alguma questão aconteceu, e ela era uma carente, né? Tinha uma necessidade muito grande, né, de ter alguém ao lado, então ela fazia qualquer coisa por isso, e colocava toda essa esperança nisso, de que dessa vez, é o que a gente entende, dessa vez, olá querida, dessa vez, nesse casamento as coisas vão se resolver. Quantas vezes a gente não coloca esperança em alguma coisa? Dessa vez, nesse ministério as coisas vão andar, né? Dessa vez, né? Vai ser diferente nisso. Aí a gente coloca lá a nossa esperança lá. Então a samaritana, ela colocava nos amores a sua esperança. Ela era carente. Deus pega essa carência, né? E converte para onde? Para o amor de Jesus. Quando ela conhece o verdadeiro amor, quando ela conhece um amor que preenche, sabe o que ela faz com aquela carência? Ela vira uma bomba, gente. Aquilo que era fraqueza na vida da samaritana se torna o grande poder dela. O grande poder de comunicação, inclusive. Porque ela se torna uma apaixonada por Jesus. Então, aquela carência na mão do Senhor, redimida pelo Senhor, ela se torna poder de Deus. A questão toda é altar, né? Se a minha carência está sendo governada pelo homem, pelo meu desejo, será uma coisa. Se a minha carência está sendo governada por Cristo, então ela se torna outra coisa. Outra coisa muito boa. Compreenderam aí? Amém, gente? Certo? Então, a gente precisa ter a percepção de Deus. Isso é a mente de Cristo, né? Isso aqui é um pouco da expressão da mente de Cristo que eu tô falando para vocês. É a percepção do que Deus faz quando Ele olha para nós. Como é que Ele nos olha e o que Ele faz conosco. Ele não nos julga. Ele pega isso e diz, calma, isso aqui vai servir, né? Isso aqui que tá no original, puxa vida, fala demais. A pessoa fala demais, não tem freio na língua. O que eu faço com isso aqui? Vai ser um processo longo, mas, né, posso usar essa língua para ser uma boa comunicadora. Então, Deus, é tudo uma questão de percepção, ok? Então, vamos lá. As características originais e únicas em nós, em você, é o que te diferencia do outro, né? É o que marca o teu valor de forma especial. O que é raro e precioso. Então, as características originais e únicas em você é o que te diferencia do outro. E o que marca teu valor de forma especial. Aí, você olha, você quer ser igual a todo mundo, né? Mas você é um ser diferente. E você tem marcas diferentes, você tem formas de expressão diferentes, né? Você percebe diferente. Sabe, Deus pode pegar isso aí, que é tão teu, e se tornar uma coisa rara, preciosa e poderosa, né? Se você não negar, se você não ir para autorrejeição, né? Se você pegar isso e dizer assim, opa, isso aqui tá no meu original, alguma coisa de bom tem isso aqui, que eu não sei o que é, né? Mas no reino a gente descobre. No reino, quando eu falo o reino de forma ampla, tá, gente? Esse reino que é espiritual, a gente descobre, né? Porque o Senhor nos revela, o Senhor nos mostra. É isso aí, Danúbia. Exatamente, Deus transforma
A fraqueza é um grande potencial, é uma ferramenta poderosa no reino de Deus. Precisa ser redimida. A gente precisa, em vez de rejeitar, a gente precisa colocar diante do Senhor. Amém? E aí, vamos lá. Perguntas de autenticidade. Perguntas para vocês agora. Preparados para as perguntas? Vamos lá? Ora aí com o Espírito Santo, né, nesta hora, e faça essa pergunta para você, né? Sou verdadeiro no que quero? Lembra que verdade e original, eles é quase igual, tudo igual, né? No nosso original tem a verdade, né? Qual é a verdade do que eu quero, né? Sou verdadeiro no que quero, né? Você é verdadeiro no comunicar o que você quer ou você nem comunica o que quer? Você é verdadeiro realmente no que você sente? Sou verdadeiro no que quero? Sou verdadeiro no que sinto? Sou verdadeiro no que espero dos outros? Arrochou mais um pouco agora. Sou verdadeiro no que espero dos outros? E olha aqui, que isso aqui que eu tô falando, essa terceira pergunta, muitas vezes a gente só tá aqui com ela na mente, mas a gente não expressa. E o que acontece? Você fala uma coisa e espera outra da outra pessoa. E quando essa outra pessoa não faz o que você só pensou, mas não falou, você fica zangado, fica chateado, fica frustrado. Então, sou verdadeiro no que espero dos outros? Sou verdadeiro no que faço? O quanto de verdade existe no que você faz, né? Está fazendo porque quer fazer? Existe 2 sim-sims dentro de você? Ou existe um sim, tá bom, vou fazer, mas dentro tem um grande não e uma rebelião, né, em relação a isso, de não fazer. E aí você tá entre o sim e o não. Isso é maldição, né? Então, você é verdadeiro no que você faz, no que você realiza? Estou sendo verdadeiro no que eu estou, a que eu me comprometi a fazer? Eu estou fazendo isso aqui com verdade? Ou eu estou fazendo sem querer fazer? E mostrando que estou fazendo querendo ainda por cima, né? Existe isso, né? Então, sou verdadeiro no que faço. Ok? São já 4 perguntas. A quinta. O que é seu? Olha para você como se você estivesse diante do espelho e você se pergunta, o que é meu? Por exemplo, de desejos, sonhos, comportamentos, escolhas. O que é seu? Quantas pessoas, principalmente quem ainda não passou por processos terapêuticos, é mais difícil mesmo, vivem uma vida a vida do outro. Elas absorveram tanto o comportamento do outro, o desejo do outro, o jeito de ser do outro, que elas não sabem o que é meu. Eu faço isso porque eu acho isso mesmo, eu tenho essa opinião, porque eu penso assim, né? Não tem nem esse questionamento, muitas vezes está fazendo o que é do outro. Muita gente, por exemplo, isso aí entra a idealização e outro comportamento que eu esqueci o nome agora, no que é meu, que a pessoa se mistura com outro, né? Ela se mistura com outro porque ela não sabe o que é dela, né? Então, de tão fora do original que está, de tão misturada que está, de tanta autorrejeição, ela não sabe o que é próprio dela, né? Então, o que é seu, né? Por exemplo, das escolhas que você fez até hoje, você fez baseado numa demanda social, uma demanda familiar, ou porque você pensava assim, tinha convicção? Eita, gente. Todo mundo calado aí, hein? Certo. Tem gente que, por exemplo, escolhe seus parceiros ou escolhe seus ministérios baseado numa demanda social. E não em algo que você acredita, que você se afina, que você define.
eu preciso saber o que é meu, né? Por exemplo, tem comportamentos que as pessoas têm de cobranças, principalmente dentro das cobranças, né? Dentro das cobranças você pode identificar questões do outro. Por quê? Porque se eu tô me cobrando um certo comportamento, eu tô me cobrando uma certa postura, e sabe aquela coisa pesada, gente? É isso aí, Dan. Sabe aquela coisa pesada? Que não é aquela postura que Deus tá falando comigo, mas uma coisa assim, pra vida, a pessoa vive encrencada, né? A gente vê muito isso no atendimento, mulheres, né? Carregando o superego da mãe, né? Aquele superego exigente, aquela coisa que a mãe tinha uma visão de mundo. Ela pegou a visão da mãe e trouxe para ela. Só que aquilo não é dela. E ela vive tão pesado aquilo, porque a mãe vive porque acredita. Mas a filha não. Então, ela carrega tão engessado aquilo, tão forte aquilo, que ela não consegue desgrudar. E ela não tem graça para aquilo. Porque ela não acredita naquilo. Ok? Estão me entendendo? Então, isso que é meu é um pano para manga, é trabalho terapêutico, é muita coisa para acontecer. Mas, pensem sobre isso. O que é meu? Para resgatar a original, você precisa saber. O que está em você que é seu mesmo? Né? Eu falo de pensamento, opinião, fala comigo, opinião, jeito. O que é seu nos seus sonhos? O que é seu de suas escolhas? O que é seu? O que você sente é seu? Isso que você está sentindo é seu? Ou você está sentindo porque todo mundo está sentindo? A histeria coletiva, né? Tô sentindo porque, eu vi todo mundo chorando, tô chorando também. Mas gente, né? Então, é quando a pessoa tá tão vazia de si, ela se mistura para poder existir de alguma forma, né? Então, o que é seu? E o que é do outro? Isso é importante a gente separar, né? Se eu fosse você, eu estava escrevendo essas perguntas, mas eu não sou, né? E isso é do outro, né? Então, trabalhar isso pra vida, em nome de Jesus, tá? Vamos lá. E aí, tô quase terminando, hein? O assumir. De todas essas perguntas que eu falei, o que você assume? Sou verdadeiro no que penso? Sou verdadeiro no que sinto? Sou verdadeiro no que espero dos outros? Sou verdadeiro no que faço? Faço porque acredito? Faço porque penso assim? Faço porque Deus falou comigo e confirmou? Faço, então, sabe a assertividade? Eu assumo o que eu fiz? Seja, eu errei. Então, você é verdadeiro nisso, sabe? Ou você camufla teus erros ou espiritualiza para não enxergar o erro, não enxergar a imperfeição. Isso é fora da autenticidade, né? Ok? Então, vamos assumir. A primeira coisa que nós precisamos para resgatar o nosso original é dizer, isso aqui sou eu mesmo, ó, essa bagaça aqui, né? Sou euzinha, né? Entende? Não tem outra história, né? Esse cabelo fino aqui, por exemplo, finíssimo, é meu mesmo, né? Então, e assumir quem você é, assumir o teu sentir, assumir os teus erros, assumir o que tu faz. Eu fiz isso mesmo, puxa, eu errei, mas quero acertar, mas eu fiz. Gente, o original passa por isso aqui, né? Se a gente não assumir, esse é um processo de verdade na nossa vida, um processo onde a gente tem que dizer assim, Deus, eu quero viver de verdade. Não quero ser fariseu. Então, assim, por exemplo,
e sem se humilhar. Conhece os nossos meios, nós não podemos ok? Mas você não está aqui para ficar agradando pessoas na vida. Você está aqui para agradar a Deus. Quando nós agradamos a Deus, de alguma forma também colateralmente a gente agrada alguém, né? E quando a gente não agradar, sorry, não é? Ok? Assim é a vida. Entender que nós seremos rejeitados, invejados, invejaremos, mas a gente tem que se corrigir nisso, em nome de Jesus. Mas também amados e aceitos por outros. Isso é uma verdade. O problema é que a gente é rejeitado por um e aí é amado por outro. Aí a gente valoriza mais o que nos rejeitou do que aquele que nos amou, né? E aí a gente precisa valorizar quem tá com a gente, amém, gente? Então, o que você não pode deixar é de ser você. Então, e olha, para você não deixar de ser você, você tem que saber, talvez antes de eu fazer a próxima série, eu vou fazer uma outra live sobre uma coisa aqui que me veio agora, neste momento. A influência, ok? O papel da influência. Tô anotando aqui para não esquecer. A influência do outro na sua vida, certo? Por quê? Se eu não conheço a influência desse outro na minha vida, e por que ele tem esse poder na minha vida, e se cabe esse poder na sua vida, então a gente corre um risco muito grande de se perder do nosso original, né? E de se deformar. Ok? Faz sentido para vocês, gente? Então, nós não podemos deixar de ser nós mesmos, né? Mas para isso a gente precisa conhecer as influências. Então eu volto semana que vem falando sobre influência, ok? Estamos voltando à nossa origem todos os dias no espírito. Aí aqui é legal, hein, gente? Vou ler o texto agora de 1 Coríntios 4. Por isso não desanimamos, mesmo que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias.
Pois a nossa tribulação, leve e momentânea, produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Então, olha, gente, coisa aí. Por isso, não desanime. Você não precisa desanimar em nome de Jesus. Mesmo que o nosso exterior esteja se corrompendo, né, Rose? Nossos cabelos brancos. Contudo, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. É muito lindo isso, porque a gente está vendo aqui por fora a carcaça, né? E a alma, assim, indo mais ou menos, né? Mas o espírito tá bombando. Quando a gente tá no espírito, a gente tá ali sendo renovado dia após dia no nosso interior. Dia após dia. Em vez da gente envelhecer, o nosso homem interior, ele rejuvenesce. O nosso interior, ele não envelhece. O espírito, ele rejuvenesce. Então, mesmo que o nosso homem exterior esteja se desgastando, sendo usado, quebrado, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Isso é o aperfeiçoamento. Isso é a coisa mais linda do mundo. Amém, gente? A gente precisa olhar para isso. E aí, estamos voltando à nossa origem todos os dias, nosso espírito. Todos os dias com Deus. Todos os dias que estamos, por exemplo, agora mesmo, você está voltando um pouco mais para sua origem, ok? Porque você está ouvindo essa palavra aqui. Aí você está tendo influências no teu pensamento, da mente de Cristo. Então, você está um pouquinho mais com a mente de Cristo nesse momento. Coisas que estavam, vamos dizer, um saber que estava fora, agora ele está sendo ativado na tua mente. Então, você está tendo um pouco mais da mente de Cristo nesse momento. Por quê? Porque você está voltando à sua origem porque você está ouvindo a palavra. E conectado, não só ouvindo, né? Mas conectado com a palavra, que é vida, né? E o Espírito vem e vivifica, né? Então mais da percepção de Deus começa a se manifestar na tua mente. Entenderam, gente? Isso é massa que eu falei, hein? Por isso que o Senhor fala pra gente viver uma vida no Espírito. Mas não só viver, andar no Espírito, praticar. Praticar aquela vida que eu já entendi. É praticar. Eu vivo porque eu estou dentro e eu pratico porque eu entendi, né? Devemos andar no Espírito. Cada dia que dizemos sim ao Espírito, mais estamos perto de quem somos de verdade. Vou repetir. Cada dia que dizemos sim ao Espírito, mais estamos perto de quem nós somos de verdade. O Espírito comunica à nossa alma o que é ser filho de Deus. O que é teu DNA do segundo Adão. O que é ser a imagem e semelhança de Cristo. Quem comunica isso para a nossa alma? O Espírito que está dentro, o nosso Espírito, que está relacionando diretamente com o Espírito de Deus. Ok? Amém? Viver uma vida autêntica é viver uma vida na verdade. Repete aí, ó, gente. Viver uma vida autêntica é uma vida comprometida com a verdade. Expostos à luz todos os dias. Resistindo às trevas e ao engano, porque o engano deforma. Quem você é quando ninguém está te cobrando? Vou terminar com essas duas perguntas, né? Porque não pode terminar sem pergunta, né? Então, quem você é quando ninguém está te cobrando? Se ninguém te cobrar, você tem disciplina. Se ninguém te cobrar, você faz o que é certo. Se ninguém te cobrar, você continua andando no Espírito. Se ninguém te cobrar, você continua amando a Deus e as pessoas e ao próximo. Se ninguém te cobrar, você é uma pessoa que se compadece. Se ninguém te cobrar, você é alguém que é comprometido com o reino de Deus. Ou você precisa ser o tempo todo instigado, cutucado, né? Quem você é quando ninguém te cobra? Ninguém te cobrar uma comida boa para fazer, você não vai fazer, né? Aí você vai descobrir o teu original. Precisa lidar com essa deformação do original. Por isso precisa olhar para ela, ok, gente? Quem você é quando ninguém está esperando algo de você? Quando ninguém está esperando de mim, sou desleixado, tô largado, tô nem aí. Ué, gente, mas a identidade não é a mesma? A pessoa não é a mesma? Não é? Entenderam aí, gente? Amém? Falei comigo, amém. Não fiquem zangados.
Ok? Vou terminar com 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, a alma e o corpo sejam conservados íntegros. Íntegro é inteiro, é pleno. Irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, que a gente seja conservados, sabe, inteiros, íntegros. Não corrompidos, não desperdiçados, não espatifados, mas tudo, tanto a alma como o nosso corpo, como o nosso espírito, seja conservados, né, íntegros, inteiros, irrepreensíveis, né, diante do Senhor, na vida do Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Então, que a gente possa voltar ao nosso original, saber que tudo parte do Cristo, do nosso protótipo, né, de homem perfeito, esse protótipo que nos comprou com preço de sangue, nos resgatou, nos tirou do império das trevas, né? Nos transportou para um reino do Filho do seu amor, porque no império das trevas, lembra, a prática do pecado, o Saulo, o Cefas, a plenitude não ia aparecer, a plenitude da identidade, a plenitude do original, né? Mas quando o Senhor nos transporta do império para o reino do Filho do seu amor, então agora esse original começa a se manifestar, a ser aperfeiçoado, a vir para fora. Então nós vamos nos conhecendo mais, conhecendo quem somos, quem Deus sonhou, né, para que fôssemos, ok? Então, Jesus é esse protótipo, né? Nós temos o sangue em nós, essa matéria-prima, né? Que tudo começa com a matéria-prima. Quando eu falo, como você veio de fábrica, vim de fábrica sim, fala da matéria-prima, né? Então, de que matéria você foi feito? Quando a gente olha para a nossa história, a gente falou da história na semana passada, repetir as perguntas, já. Quando a gente fala da matéria-prima, é assim, tem coisas que na tua matéria-prima você tem coisas que eu não vou ter, tem coisas que eu tenho, tem coisas que você não tem, né? Então, no teu pacote, na tua matéria-prima, você não vai ter tudo que o outro tem, né? Nós temos, cada um depende daquilo que Deus depositou, do que Deus fez. Então, na minha matéria-prima tem muitas coisas valiosas, né? Tem outras que eu gostaria que tivesse, né? Mas não tem. Aí eu tenho que desenvolver, tem que correr atrás, né? Ok? E a gente desenvolve, amém, gente? Agora, mas tem coisas que não, que veio na matéria-prima, que é natural, né? Então, e que flui de uma forma muito original, né? Então, e tem coisas que não. E tem coisas que na nossa matéria-prima, a coisa é ruim mesmo, a coisa é feia mesmo, né? A matéria é bruta e é terrível mesmo, né? E aí precisamos de estar expostos ao reino do Filho do seu amor. Expostos ao amor de Deus, à palavra de Deus, ao Espírito da verdade, à comunhão, para que a gente possa ser transformado, convertido, redimido, curado na nossa alma. Porque o nosso Espírito está pronto para dizer sim. A nossa alma é que está o tempo todo dizendo não. Espere, daqui a pouco, protelando, né? Mas o Espírito está dizendo, vamos correr essa carreira, né? Então, essa matéria-prima do primeiro Adão, ela é deformada. E você precisa conhecer quais são essas áreas. Não é para dizer assim, essa matéria aqui não é boa não, hein, Senhor? Isso aqui tá ruim, mas vamos lá, vamos trabalhar esse negócio, vamos transformar. E então, agora a matéria-prima, que é do segundo Adão, que é a de Cristo, ela é perfeita, né? E é por essa via. É muito lindo isso aqui, gente. Quando eu fui meditar isso aqui, achei isso aqui tão lindo, maravilhoso. Mas, não tenho tempo para falar disso agora. É por esta via que temos a mente de Cristo, né? E estamos sendo remodelados na nossa alma. É por essa via, né, que Cristo, do segundo Adão, que a mente de Cristo pode ser desenvolvida e fluir, e aí nós estamos sendo remodelados na nossa alma. Então, uma outra hora eu vou falar disso especificamente, da mente de Cristo em nós, tá? Mas, queria deixar isso com vocês hoje. Abençoou vocês essa série de lives, gente? Foi bom? Amém? Eu vou orar enquanto vocês respondem. Deixa eu fazer as perguntas aqui, cara. As últimas, né? Peraí.
As últimas perguntas. Quem você é quando ninguém está te cobrando? Primeira, quem você é quando ninguém está esperando algo de você? A segunda pergunta. Eram essas, Carla? Oi, oi, oi. Amém, gente? Oremos então. Vocês aí depois me respondam o que eu perguntei, certo? Pai querido, nessa hora entrego essa palavra, essa série de lives consagradas ao Senhor, Pai, que possa abençoar vidas, possa transformar as nossas vidas. Nós nos expomos à volta do nosso original, nós não queremos ficar nem esticados, nem deformados, nem em pedaços. Nós queremos, ó Deus, a volta ao nosso original, Senhor, aquilo que o Senhor sonhou para nós. Queremos estar mais perto do que somos aos teus olhos. Nós queremos estar mais perto daquilo que o Senhor criou. Nós queremos cada dia estar expostos à humilhação mesmo, a sermos humilhados diante do Senhor para sermos transformados. Remove em nós, Pai, aquilo que é erva daninha, aquilo que corrompe as nossas raízes, aquilo que sufoca a semente, aquilo que abafa, Deus, o crescimento. Pai, remove de nós, Pai. Remove de nós também o medo de encarar, Deus, os nossos processos, encarar os nossos defeitos, encarar, Senhor Deus, o trabalho que o Senhor tem para nos transformar, encarar, Senhor Deus, remove de nós o medo, Pai, coloque em nós coragem. Pai, que o Senhor coloque diante de cada um que participou dessas lives um espelho, Pai. Não um espelho que vá, Senhor, acusar, mas o espelho que é o Espírito Santo, que vai, Deus, nos mostrar as nossas raízes, nos mostrar aquilo que veio de fábrica, nos mostrar onde o Senhor quer aperfeiçoar e aonde o Senhor está fazendo nesse processo, nessa estação. Nós nos expomos à unção do Senhor sobre esta palavra e recebemos esta unção nessa hora para a volta, para vivermos de uma forma verdadeira e autêntica. Nós queremos ser verdadeiros, Pai. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Verdadeiro com o outro também, no que falamos para o outro. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Limpa-nos, lava-nos, enche-nos, perdoa-nos e protege-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente querida e linda. Eu vi aqui que vocês já mandaram respostas. Que bom que abençoe vocês, Senhor. Abençoe cada um. Foi bom estar com vocês, né? A gente vai voltar semana que vem, então, falando sobre influência, né? Porque eu acho que faz parte dessa ministração de hoje também. Mas a gente encerrou essa série, a gente agora vai falar sobre essa influência, né? Essa influência que atrapalha o processo de autenticidade, de originalidade, né? E o quanto isso tem impacto, né, na nossa vida, na forma como a gente escolhe, por exemplo, né? Amém, queridos? Orem por mim, que Deus abençoe cada um de vocês, um bom final de semana. Desculpa a demora, hoje foi até 19h27, mas enfim, né? É isso aí. Que Deus nos abençoe. Bom estar com vocês, cada um de vocês. Beijo, Danúbia. Beijo, Ariane, Fábio. Esqueci mais as outras pessoas que estavam por aí. A Rose, mas tem a Lenca que sumiu. Enfim, os outros que passaram por aqui, né, continuaram também. Que em nome de Jesus, o Senhor esteja abençoando cada um, em nome de Jesus.